A ideia da gente fazer esse encontro, como a gente tinha conversado lá no ano passado, né? A gente está fortalecendo as ligas, tá compartilhando conhecimento, vendo as necessidades, né? E trazendo pessoas que já estão na área, que já estão mais tempo aí de experiência no assunto, a gente poder pegar um pouco, né? Para nossa prática. E também conseguir outras ligas, né? Fundar outras ligas aí, igual a Kira manifestou lá no grupo, que quer criar uma em São Paulo. A gente ainda não tem uma em São Paulo. Ainda eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma também aí. E eu tinha me comprometido, né, da gente fazer esse encontro. Eu conversei com a doutora Dani. Ela também estava no encontro do ano passado e fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente, viu, Dani? Muito obrigado pela disponibilidade, senhor. Prazer é meu, gente, tá compartilhando e aprendendo, né? Porque a gente sempre está aprendendo tudo junto. Então, estou bem feliz aí de ver mais médicos com essa vontade de estar fazendo algo diferente, né? Pensando fora da caixa. Eu tô sem vídeo, né? Pensar fora da caixa, eu acho que a medicina, o rumo que tá, não dá para continuar, né? Não dá para pensar só da maneira que a gente pensa a doença. A gente não tem pensado em saúde, na realidade. Então, eu tenho paixão de falar de MEV, né? Eu vivo isso já, né, desde 2006 e eu acredito muito nos resultados clínicos, né, no bem-estar dos pacientes, na felicidade e na nossa também, né? Assim, da gente ficar menos frustrado, né, menos impotente com relação às coisas que a gente vê, né? Eu tô até vendo eu tô indignada com esse negócio do Covid, porque todo mundo só fica discutindo, né, os pacientes que estão lá na ponta já da gravidade, né? E os 85% que estão assintomáticos ou com sintomas leves, ninguém tá conversando nada sobre isso, né? Eu tô atendendo isso todos os dias e eu fico indignada que a mídia não mostra, né? Não tem médicos que falem sobre isso, só discutindo, eu uso hidroxicloroquina, não, eu Remdesivir agora, não, vamos usar antibiótico, azitromicina, e ninguém fala dos 85% que estão com o Covid, e a gente como médico vai parado, esperando as pessoas, né, irem para a CTI, e os que não forem, o que a gente faz em casa? Não sabe prescrever nada? E a gente como médico da saúde precisa saber como tratar dos pacientes que estão inclusive assintomáticos, como orientar eles, né? A dieta, que tipo de atividade que eles podem fazer. Ontem eu dei alta para uma senhora de 58 anos que hipertensa, hipotiroideia e sobrepeso, né? E acompanhei ela durante 3 semanas e não precisou dar medicamento para ela, né? E ontem foi a alta dela, tá super bem. O IgG positivo, não tão esperado IgG positivo, IgM negativo e eu até acho que eu vou fazer uma live com ela semana que vem. Falei, Ivonete, tem que mostrar para as pessoas também, né, como que a gente se cuida, mesmo numa doença aguda, né, com MEV, não só doenças crônicas, sabe? Então eu fico super feliz de estar aqui com vocês e compartilhando, né, esse momento de aprendizado mútuo e aberta também para perguntas aí no final, né? Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Dani, por ter aceitado. Só algumas considerações para a gente começar. A gente vai fazer uma introdução agora de dizer como que a gente tinha pensado essa live. A gente convidou, além das 4 ligas aqui do Brasil, a gente também convidou os acadêmicos de medicina da AMA, que é a Associação de Médicos Adventistas. E tem alguns aqui, alguns estão entrando também. Uma boa noite aí também para a galera que acabou de entrar. Sejam bem-vindos à nossa live e à nossa conferência, né?
E quero dizer que o intuito disso é da gente ampliar esse movimento, como a gente estava conversando no início, ter outras ligas, né, em outros lugares, em outros estados, para que mais pessoas possam aprender e ver essa abordagem que não é nova, mas que pode fazer diferença para muita gente. Então, esse que foi o intuito de juntar todo mundo para a gente discutir esse assunto importante, né, que vai trazer mais ideias e mais experiências para a gente. E as dúvidas, a gente combinou no começo de vocês anotarem no chat as dúvidas que forem tendo aí durante a palestra da Dani, para que ninguém esqueça no final, né? Então, você pintou ali alguma coisa que ela vai dizer, que você quer comentar no final, guarda aí, escreve para a gente, que a gente vai organizar também para, às vezes é uma dúvida semelhante, a gente pode fazer. E aí no final a gente vai abrir aí para todo mundo tirar as dúvidas, a gente fazer um debate bem legal. Beleza? Acho que a gente já pode começar, Dani. Legal, então. Tem bastante gente já. E então é com você agora. Tá. Essa aula, eu trouxe alguma coisa bem prática, porque, deixa eu ver se eu compartilho aqui, porque de teoria mesmo, acho que vocês têm acompanhado, talvez no site do Lifestyle Medicine do American College, do International Board, tem da Elmo, lá da European também, que tem uma linha um pouco mais assim, diferenciada, que eu acho interessante também vocês acompanharem, né? Eu tenho acompanhado também, faço parte também da LAMA, do Latin American of Lifestyle Medicine, que é o pessoal da América do Sul. Então, eu trouxe uma coisa mais prática, porque a gente vê muita teoria, né? Ainda tem pouca pesquisa na área, então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como foi minha experiência. Então, para vocês terem um vislumbre, assim, um overview de várias maneiras que a gente pode aplicar isso daí na rotina depois que vocês decidirem, de repente, de aplicar o Lifestyle Medicine na prática clínica de vocês, independente da especialização que vocês tenham, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se vocês vão enxergar. Vocês estão vendo a tela? Sim, apareceu aqui. Apareceu? Sim. Então tá bom, gente. Então a gente vai falar das possibilidades, né? Considerando minha experiência também, né? Pode ser que existam outras que a gente pode compartilhar também, mas é isso que eu tenho visto, né? Eu e meu esposo, a gente começou assim de uma maneira meio intuitiva, né? Em 2007 a fazer isso. E a gente tem viajado bastante assim para vários lugares do mundo, né? A gente tem prestado uma consultoria para a Austrália desde 2018, também em neve. E então a gente está vendo o movimento crescendo, assim, tá bem interessante, né? O que tem acontecido aí no mundo por uma necessidade, inclusive, né? Não é só porque é uma coisa um movimento que veio para ficar fazendo barulho, né? É uma necessidade que a gente tem de ver a medicina de uma maneira não só mais integral, mas para a gente focar um pouquinho mais na saúde e não só na doença, né? A MEV, acho que vocês têm visto que ela funciona muito para prevenção, mas também para, né, por causa da epigenética, tudo que a gente vê, até os fatores de estilo de vida que afetam os polimorfismos genéticos, mas também para a gente abordar mais aquelas pessoas que vêm para o consultório e falam assim para você: ah, doutora, meu check-up deu tudo normal. Né? Quando o check-up está normal, os exames bioquímicos, nutrientes, está tudo normal, e você olha para a pessoa, você olha para a cara dela e fala: meu, o cara não está bem. Né? Não é porque o check-up deu normal que ele está saudável. Então, a gente tem que pensar, né, ver a pessoa, visualizar, né, praticar empatia e entender que, às vezes, ele está mal financeiramente ou mal no trabalho e isso não está saindo no check-up, né, não está saindo no tomo, no raio-x, mas ele não está bem de saúde. E a gente pode estar vislumbrando algo melhor para ele e oferecer algo que não seja remédio. Porque hoje, se o médico não vê nada de alteração no exame
físico, nada, não sabe o que fazer com o paciente. Fala, volta daqui 1 ano, né? E eu acho que a gente deve ser mais do que um prescritor de remédios ou cirurgiões só. A gente, além disso, eu acho que a gente tem que entender pelo menos de princípios básicos, né, que refletem a saúde e o bem-estar do ser humano, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui como nossa missão, como médicos, né? Então, tá. Então, aqui os programas de modificação do estilo de vida, para ter um vislumbre, assim, um overview do que dá, como que a gente pode entregar MEV, né? Hoje a gente tem as clínicas de atenção primária, que a gente pode estar praticando, né? O Lifestyle Medicine. Tem os centros de investigação clínica, que são centros que eu vou mostrar lá na frente, né? Um exemplo que até o Luiz passou uns dias lá. Tem clínicas comerciais, tem programas comunitários que faz mais assim a nível de saúde pública, tem programas de wellness no local de trabalho e tem muitos programas de imersão também que eu vou mostrar para vocês. Então tem diversas maneiras da gente aplicar isso, né? Então, como eu contei para vocês, eu sou de São Paulo, São Paulo capital, eu acabei fazendo medicina na Unesp em Botucatu, me formei em 99. E eu tive muita luta, assim, né, para fazer medicina, porque eu não me dava bem com o hospital, eu achava aquele ambiente muito, assim, insalubre, e eu sou meio hiperativa, queria fazer uma coisa diferente. Acabei, então, quase que desistindo da medicina, e na época o estado de São Paulo estava selecionando médicos para implantar o programa de saúde da família junto com o pessoal da USP, né? Então, eu fui uma das 20 selecionadas, que eles queriam uma pessoa com o meu perfil, porque eu tinha que visitar comunidades, tinha que implantar o programa em áreas que o IBGE não podia entrar, que eram áreas de tráfico de drogas, né, em regiões que não eram nem mapeadas em São Paulo, que tinham 10 mil famílias. Então, eu acabei fazendo saúde da família na época, que não tinha nem residência na época, a gente que ajudou a montar a grade curricular da residência, era uma especialização. Então, eu fiquei os meus primeiros 6 anos, assim, fazendo isso, né? Programa de saúde da família. Bom, eu quase surtei em 2001. Eu trabalhei com áreas, assim, negociando com traficante, tudo. Foi uma experiência muito pesada para mim, que estava acostumada com o meu conforto, né? E eu indo para aquelas favelas, assim, 9 horas da noite, negociando com traficante e fugindo, né, achando que era da polícia, foi uma confusão assim mental. Eu entrei em burnout, na verdade, né, final de 2001. Eu resolvi me mudar para Florianópolis, montei um restaurante japonês, que eu falei, não, vou ficar um pouquinho fora da medicina para eu voltar ao meu normal, né? E lá em Floripa eu comecei a mudar meu estilo de vida, né? Eu tive contato com os adventistas, a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo era lá, então tinha muita gente que já comia super saudável. Na época eu fumava, eu estava com uma gastrite crônica, problema de ovário policístico, e com essas mudanças do estilo de vida, né? Comecei a dormir mais, comecei a correr 6 quilômetros por dia, comecei a nadar na praia, dormir mais cedo, né? Parei de fumar, eu tinha muita compulsão por doces, e lá em Floripa, então, eu comecei a mudar meu estilo de vida e eu fiquei muito bem, assim, muito bem. A prefeitura já estava me chamando para implantar o programa de saúde da família lá e eu não queria, eu fiquei fugindo da prefeitura há muitos anos porque eu achava que eu não estava bem de saúde para ajudar as pessoas, né? Trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Bom, fui para lá, então, acabei aceitando. Depois, em 2006, eu achei que estava bem, assim, de saúde, melhorei minha gastrite, estava super disposta. Eu tinha acne grau 3 por causa do ovário policístico. E depois que eu mudei para dieta plant-based, comecei a fazer exercício, dormir, assim, nunca mais tive nada. Foi incrível, assim. Minha capacidade intelectual melhorou, né? Assim, minha disposição e energia. Então, assim, comecei a implantar os princípios do Lifestyle Medicine sem saber que era Lifestyle Medicine, né? Primeiro na minha vida, eu falei, não, agora acho que eu estou disposta a voltar a ser médica e vou enfrentar qualquer favela aí que vier. Então, fui parar nessa favela que vocês estão vendo aí na foto, não sei se vocês estão vendo. Sim. Tá, então, em Biguaçu é no estreito, na verdade, porque Florianópolis é uma ilha, né? Então, quando você vai em direção ao continente, você vai parar nessa cidadezinha que chama Biguaçu, uma cidade super simples.
e eu fui trabalhar numa favela lá é bem mais organizado que São Paulo, não tem nem comparação. Mas o meu sonho era estar implantando, né, assim, esses hábitos saudáveis nessa comunidade, né? Eu falei, vou pegar uma comunidade piloto lá, eram 3.000 famílias, para estar tentando ajudar, né? E ver o que se funcionava comigo ia funcionar com eles. Bom, nesse meio tempo eu precisava de outras equipes para me ajudarem, os médicos nunca estavam dispostos a ajudar, ninguém acreditava nisso. Eu tentava falar com as diretoras das escolas, elas até achavam legal, mas a Secretaria de Saúde não dava apoio, então foi uma luta. E até que veio esse médico aqui, né, o Dr. Sela, que hoje é meu marido, né? Mas na época ele estava com 24 anos, está com o uniformezinho aí da Universidade de Miami, né? Tava indo fazer residência em oncologia lá, tava obeso, né? Fumando também, bebendo, e ele super sonhando, né? Fez os boards, ficou 4 anos fazendo os boards para ir para os Estados Unidos fazer residência, e ele estudava na UFSC, em Florianópolis. E ele, coincidentemente, foi parar lá na favela que eu trabalhava. Em 2007 a gente se conheceu e ele super com a visão do American Life, né? American of Life, assim. E ele não queria, assim, ficar no Brasil. Ele foi para lá para fazer PSF porque ele tinha feito a última prova depois de 4 anos e ele não sabia se ia passar ou não. Ele tinha que voltar para renovar o visto e ele foi parar nessa favela que uma amiga dele falou: ai, não fica aí parado não, vai ganhar um dinheirinho, vai trabalhar no PSF. E ele foi parar nesse mesmo lugar, nessa comunidade que eu trabalhava. E tentando me convencer que era melhor ir para os Estados Unidos, que lá ele ia ganhar US$ 35.000 e tal, e que era melhor ir para lá, que o SUS não funcionava, tal. E eu já tentando querer implantar prevenção e promoção de saúde nessa favela. E foi muito interessante, assim, né? Porque ele se deparou, né? Saiu lá da Universidade de Miami, foi para lá, e ele viu a realidade do país que ele morava, né? E eu falei para ele que eu estava mudando meu estilo de vida, que eu estava vendo a medicina de uma maneira diferente e tal. E ele falou, realmente existe uma necessidade maior que essa, né? E ele sempre estava bebendo e fumando lá no posto de saúde. Essa daí é uma técnica de enfermagem também, ela sabe, a prova, testemunha, que ele fazia churrasco lá no posto de saúde, imagina. Comprava cerveja para todo mundo, os funcionários amavam ele, né? Mas eu falava, nossa, eu tô querendo implantar a promoção de saúde aqui numa comunidade e o médico que trabalha comigo tá pior do que os pacientes. Bom, pesando 104 quilos, né? PA 14/9, colesterol nas alturas. E eu falei, olha, se você continuar assim, você vai infartar aos 40, né? Sobrepeso, bebendo muito álcool. E aí aconteceu um dia que realmente ele caiu a ficha, que ele faltou, né? No consultório, no ambulatório, numa segunda-feira, depois de beber muito. E ele ficou com muito peso na consciência, porque não sei se você já tiver experiência com PSF, mas se você não atende as pessoas, assim, se tem um traficante, alguém que implica com você, eles te matam, né? A gente saiu escoltado pela polícia várias vezes, assim. Então, ele falou, se eu te deixei na mão aqui, eu falei, sim, tive que atender todo mundo, porque senão iam me matar. E ele ficou, né, meio que na consciência, falou, olha, eu posso te ajudar a mudar o estilo de vida, já tenho mudado e tal. Bom, ele mudou em 3 meses, né? Perdeu 17 quilos, a pressão foi lá para baixo, 11/7, colesterol era 240, foi para 180, assim, em 3 meses só com mudança de estilo de vida. E ele falou, nossa, Dani, funcionou com você, funcionou comigo, acho que vai funcionar com essa comunidade. Falei, ufa, né? Eu vou conseguir um médico que tem uma equipe que vai acreditar que isso pode mudar essa comunidade. Bom, então começamos a implantar, né, um grupo de caminhada, alongamentos. Não sei se vocês estão vendo aí que tem cabo de vassoura. Eu fui atrás de cabo de vassoura, peguei os agentes comunitários para pegar cabo de vassoura, começamos a fazer aula de caminhada uma vez por semana, a princípio, era toda terça-feira. A secretária de saúde queria me matar, porque ela falava assim, nossa, o que essa doutora vai fazer uma caminhada com cabo de vassoura na mão? Eu falei, não, em vez de atender 4 pessoas por hora, né, que é 15 minutos você atende cada um, eu vou atender 40. Né? O grupo começou com 14 pessoas, depois foi para 30, depois foi para 40, depois foi para 60. Em 1 hora de caminhada atende 60 pessoas, estou levando a técnica comigo, ela consegue medir a PA, a gente já dá orientações sobre a alimentação, a importância do exercício, e essa comunidade vai andar sozinha daqui a pouco. E isso aconteceu. Esse grupo começou a andar sozinho depois, eu nem precisava ir, né? Já tinha uma técnica de enfermagem que controlava isso daí, medindo a pressão.
eu só mantive as palestras educativas. Então, a gente promovia também aulas de culinária saudável, né, para essa comunidade. Aqui era a campanha da AIDS, que as meninas das agentes estão com o agasalho. Então, a gente dava essas aulas, né, também sobre fisiologia, a importância da alimentação. Eu já falava de plant-based naquela época, porque eu já tinha contato com os adventistas e também com a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Apesar de ser 2007, não tinha muita coisa publicada, mas a gente já percebia que já estava chegando, por exemplo, em Inhaça, em comunidade mais carente. Eu fiz uma parceria com um sítio lá pertinho e o supermercado do local para criar um ambiente que eles pudessem ter acesso a verduras e frutas mais baratas, né? Então foi todo um trabalho que a gente teve que movimentar toda a comunidade local, né? Movimentamos as escolas, mudamos as merendas escolares, fizemos uma parceria com o SESI. Então foi um trabalho muito bonito, assim, né? Que a gente ficou lá durante 2 anos. Só que assim como todo o trabalho, assim como foi em São Paulo também, às vezes quando muda o governo, né, a prefeitura não tem a mesma visão, aí começa tudo do zero, né? Eu já tinha passado por isso em São Paulo, em Mauá também, aqui no ABC, e eu decidi que não queria mais trabalhar com o governo. Então, o que aconteceu? A gente acabou casando, o Luiz mudou totalmente, a gente viu que aquelas pessoas daquela comunidade ficaram muito bem, tanto é que a gente foi convidado para treinar depois todos os 15 postos de saúde, os profissionais de saúde. Nós tivemos acesso a 58 mil pessoas e, assim, o número, né, de internações diminuiu em mais de 20%, o número de prescrições médicas, né, o número de procura pelos postos de saúde PS diminuiu, por um simples motivo, né, de você investir na educação e promoção de saúde e trabalhar com os pilares da MEV. Acho que tem uma criança falando, né? Acho que é da Lívia. Então tá. A gente, acho que é da Lloyd que tá aberto. Que tá com a criança. Pessoal, quem não estiver aí falando, coloca no mudo o microfone, por gentileza. É o botãozinho ali embaixo, se alguém está usando pela primeira vez. Embaixo à esquerda, escrito mute, mudo, alguma coisa assim. Obrigada, Eduardo. Nada. Então, aconteceu que a gente resolveu casar, a gente achou que tinha uma missão mesmo, né? O Luiz ficou super bem de saúde, ele falou, nossa, eu tô me sentindo super disposto, tô outra pessoa, minha pressão baixou. E em 10 meses, resumindo, a gente estava casado, resolvemos tirar um ano sabático em 2009 e aplicar também isso num país que era extremamente pobre, que é Cabo Verde, né, na África. A gente foi fazer um trabalho voluntário com 27 estudantes americanos da área de saúde, tinham mais 4 médicos, aí tinha os voluntários das Filipinas, e olha só o açougue, né, de Cabo Verde, a situação caótica da saúde lá, muito diabetes tipo 2, muitos hipertensos, né, e fiquei muito assustada, assim, as condições, né, e a gente começou a fazer feiras, né, nas comunidades, explicando sobre dieta mais vegetariana, a gente não ficou 100% plant-based lá, porque eles não tinham acesso. Por exemplo, os americanos foram levar instrumentos, né, e materiais para dar aulas de culinária saudável e começaram a levar leite de soja e pão integral, né, receitas de pão integral para eles fazerem em casa. A gente chegou no país, as pessoas não tinham fogão nas casas. Então eu falei, olha, a gente tem que aprender a falar a linguagem da comunidade. Como é que você vai dar aula de pão integral se as pessoas não têm forno? Como é que vai assar? Então a gente teve que fazer toda uma readaptação nesse local. Nós ficamos 27 dias nesse país, né? Fica na costa oeste da África. Então a gente tem que pensar, quando pensa em MEV também, num dos pilares que é a empatia, para a gente ter noção do que é possível, né? E não impor as coisas na parte de educação de saúde. Então a gente adaptou todas as nossas aulas de culinária, trabalhamos com bastante coisas cruas, assim. A gente foi ver os hábitos que eles tinham alimentares também, para não mudar totalmente a cultura deles. Leite de soja é uma coisa impossível, que eles não iam usar lá, e o preço do litro de leite de soja era $7, era um absurdo, assim, eles não tinham como comprar. Então a gente foi adaptando de acordo com a necessidade local. Outro projeto comunitário que a gente fez foi no Japão também, com essas feiras de saúde, também promovendo a educação, né, dentro de shopping centers. Bom, a gente voltou em 2009 para o Brasil e fomos trabalhar numa clínica
que fica, já tem 40 anos essa clínica, fica em São Roque, entre São Roque e Biúna, aqui no interior de São Paulo, passando Cotia, e ela pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Essa clínica já tem 40 anos e usa os princípios da MEV, né? Com controle do estresse com massagens, tem aulas de exercício todos os dias, 2, 3 tipos de exercício todos os dias, aí a parte de hidroginástica e academia, se vocês quiserem um dia conhecer lá, vale a pena. Essa parte de hidro, então eles fazem sauna, uma hidroterapia mais terapêutica mesmo, né? Mais baseada na hidroterapia com princípios alemães, né? Europeus. Então aqui são as salas de hidroterapia também, as hidromassagens, né? As duchas que eles fazem, o solário, né? Que o sol faz parte do tratamento também, não só pela vitamina D, mas pela regulação, né, do nosso ciclo circadiano, diminuição de inflamação e várias coisas que hoje a gente já sabe dos benefícios do sol e da vitamina D. Eles têm uma horta orgânica lá que produz muita coisa legal, tudo que vai de verduras, essas coisas para a mesa vem dessa horta, né? Então a dieta é 100% plant-based, é o mais orgânico possível. Eu participei da implantação, por exemplo, de plantação de tomate nessa horta. E até o pessoal do Embrapa falava para mim, não vai dar certo, tomate sem agrotóxico não funciona, tananã. E quando a gente fez um cultivo super interessante, né, com agricultura sintrópica, tudo, a gente viu que era possível fazer a plantação de tomate sem dar fungo, porque o tomate ele pega fungo muito fácil. E nem o agrônomo depois, né, de 6 meses, ele falou, não estou acreditando que está dando... A primeira safra deu 40 caixas de tomate, né? E ninguém acreditava que não ia precisar de agrotóxico e a gente conseguiu fazer isso. Então, depois, em 2013, a gente acabou migrando para essa instituição, que também faz parte da Igreja Adventista, que é o Cevisa, que fica lá perto de Campinas, em Engenheiro Coelho. E o Dr. Elson Nunes é cardiologista, né? E a doutora Luísa é endócrino. Eles tocam, né, esse centro, que tem mais de 42 leitos para imersão, e tem também um ambulatório que atende a comunidade, e eles usam também os princípios da MEV, né? Fica lá do lado de Paulínia. Então, aí também a área externa deles. Aí também implantamos essa agricultura que eu e o Luiz que ajudamos, né, a estimular que tivesse uma horta lá naquele local, que é uma fazenda, na verdade. A dieta é toda plant-based também, tem aulas de culinária depois do almoço todos os dias. Eles têm um centro forte de fisioterapia, acho que tem uns 5 fisioterapeutas lá também para participar dos programas de dor. Tem as palestras também educativas, né, que acontecem nesse salão, na parte da noite, na parte da manhã. E hoje o Cevisa está com o maior centro de hidroterapia da América do Sul. Para tratamento não só de dor, mas para controle de estresse e ansiedade, né? E vários outros tipos de doenças também. Então, o potencial para esses programas de imersão, que a gente chama residenciais, eles são muito interessantes porque você tira o paciente do ambiente que ele está, né? Aquele ambiente salubre, sei lá, a rotina dele, a casa dele às vezes é insalubre, o cotidiano dele, né? O dia a dia. Então, você coloca ele num ambiente totalmente monitorado, que a gente fala, né? Então, ele tem um controle dos estímulos, porque tem uma pessoa cozinhando plant-based para ele, tem um fisioterapeuta fazendo, né, o exercício com ele, um educador físico, nutricionista, um médico acompanhando 24 horas. Então, você consegue tirar ele daquele ambiente obesogênico ou insalubre, que a gente chama, e coloca ele no ambiente monitorado 24 horas por dia, né? Então, é como se fosse um hospital, mas que as pessoas estão circulando e elas têm um programa para seguir. E é uma coisa muito forte também desses programas de imersão é a interação e o forte apoio social que tem, não só entre o grupo de pacientes que vão para lá, porque as pessoas estão passando por adicções, estão passando por insônia juntos, e eles ficam muito amigos, assim. Então, tem essa interação que um ajuda o outro, mas a interação com os profissionais de saúde também, que a gente cria um vínculo muito forte, já que a gente está com eles lá 24 horas participando, né, das angústias, dos sofrimentos e tentando auxiliar que ele vença aqueles hábitos, né, que ele tem em casa. Então, geralmente é usado muito para problemas de saúde mental também, né, e adicções, principalmente nos Estados Unidos. E o que a gente precisa para um programa de imersão? A gente precisa de uma infraestrutura de hotelaria, porque a gente precisa colocar os pacientes para dormir em algum lugar,
precisa de um lugar para comer, então tem que ter restaurante, tem que ter uma academia, um auditório, que a gente possa dar aulas ou palestras. A cozinha tem que ser uma cozinha que é possível a gente fazer aulas de culinária com os pacientes, né? Comer com eles, preparar com eles. Tem que ter um espaço, né, para avaliação de saúde, com uma equipe multiprofissional, pelo menos nutri, educador físico e médicos. A gente sempre tem também psicólogos junto com a gente e fisioterapeutas, que eu gosto muito de trabalhar junto. Nutrição, geralmente, são 3 refeições diárias, né, com valor energético livre ou personalizado de acordo com a necessidade. Exercício físico, geralmente, são de 1 a 3 sessões por dia também. Vai depender da avaliação física que ele fez no primeiro dia de internação. O gerenciamento do estresse a gente faz através das massagens, a hidroterapia, que eu mostrei para vocês, e apoio psicológico. A parte educativa são essas aulas de culinária, as palestras de saúde, né? Sempre focando em fisiologia, como que funciona o corpo, para as pessoas entenderem como que funciona o mecanismo, né? Natural do corpo, e os workshops. E a espiritualidade também, que nessas clínicas adventistas a gente trabalha bastante com aconselhamento espiritual, né? Para auxiliar as pessoas, inclusive, a vencer traumas e algumas crenças, às vezes pensamentos negativos e distúrbios, né? Bom, a gente acabou fazendo esse trabalho, não sei se foi em 2013. O Luiz estava fazendo mestrado lá em Loma Linda, em Lifestyle Medicine, e a gente resolveu fazer um trabalho, porque a gente via muitas melhoras, né? Nesses 6 anos que a gente ficou nesses centros de vida saudável, a quantidade de pacientes que a gente tirou, os medicamentos, né, de diabéticos que reverteram diabetes tipo 2, que eu nunca tinha visto isso, foi incrível, assim. Então, a gente viu que a gente não estava sozinho, né? E nessa época é que a gente descobriu o Lifestyle Medicine. A gente começou a procurar, né? O Luiz achou esse mestrado, mas eu nunca tinha ouvido falar em Lifestyle Medicine até então, né? Eu falei, nossa, Luiz, o que a gente está fazendo já tem outras pessoas fazendo e de uma maneira mais organizada. E esse foi o 2º congresso do Lifestyle Medicine que a gente apresentou um trabalho com 23 pacientes mulheres que a gente pegou no CEVIS e acompanhamos durante uma semana. E fizemos, né, a análise bioquímica delas, aferição de pressão, questionário de qualidade de vida. Quando elas internaram, depois de uma semana, que já mudaram várias variáveis, inclusive colesterol, LDL, HDL, triglicérides, já pressão, várias coisas já mudam em uma semana. E depois de 3 meses também, a gente entrou em contato com essas pessoas para avaliar os parâmetros, né, as variáveis estudadas, e a gente teve muitas variáveis, assim, melhoradas em pouco tempo, né? As limitações, geralmente, desses estudos em programas de imersão é que são estudos pequenos, né? Os dados finais são autorreportados, que aconteceu com a gente ligou, né? Foi telefone, então quando você está pesando, não era a mesma balança que a gente tinha usado no começo da internação. O follow-up foi curto, essa foi uma das críticas que a gente teve sobre esse trabalho, né, que a gente usou 3 meses, o ideal seria pelo menos 6 meses, e a gente não esperou 6 meses para dar o follow-up. E o número elevado de pacientes que a gente perdeu, porque a gente começou com 23 e acabou sumindo 6, e a gente não reportou isso, né? Mas mesmo assim a gente foi apresentar o trabalho e a gente tirou o primeiro lugar, né? Foi em San Diego que a gente ganhou esse prêmio, né? Foi bem legal no American College. Então, a gente viu que realmente não tinham muitos trabalhos na área, principalmente com programas de imersão. E foi aí, nesse evento, acho que tinham meia dúzia de brasileiros que começou a surgir essa ideia de ter alguma coisa no Brasil. Né? Eu acho que 2, 3 primeiras pessoas, a doutora Vanessa, ele já estava lá, o Fábio também, e a gente conheceu eles lá. E o pessoal começou meio que pensar assim, em fazer alguma coisa no Brasil. Mas o movimento fortaleceu mesmo 2 anos depois, né, em 2015. Bom, nos Estados Unidos, um dos movimentos pioneiros é o Pritikin, né? Não sei se vocês tiverem oportunidade de entrar no site ou um dia ir para lá. O Pritikin hoje fica num dos hotéis do Trump, né, lá em Miami. E eles têm um programa educativo bem forte, assim, com vários tipos de estudo. Se vocês quiserem depois entrar, eles já têm bastante documentação, né? Reports mesmo. Tem o programa do McDougall também, para quem tem ido para o American College, o McDougall sempre está lá. Programa residencial também de 12 dias, né? Ele fez esse programa aqui, avaliando 500 pacientes. E os resultados, né? De diminuir o colesterol em 11%, pressão arterial em 6%,
perda ponderal, né, de 2,5 kg em homens, 1 kg em mulheres, aumento de triglicérides, redução de HDL, redução de LDL, aqui está errado. Então, assim, 12 dias a gente já vê um resultado bem forte, né? Tem esse programa Take 10 também, que fica lá em Santa Helena, no Sistema Adventista de Saúde, que é um programa também liderado por médicos, né? 10 dias de imersão também, um programa de imersão. E esses são os preços aqui também, né? $3.950 com acomodação, 1.500 sem acomodação. Esse é um dos problemas, né, dos programas de imersão, são os valores. Além da pessoa ter que ficar lá um tempo, não é muito barato, porque imagina que você tem uma equipe, né, multiprofissional 24 horas para te assistir, né, com 3 refeições ao dia, então não tem como ser barato esses programas de imersão, né, a não ser que você consiga patrocínio de alguém. Então, esses programas de imersão têm vários níveis de complexidade, né, eles podem ser um pouco mais simples, do Pritkin, por exemplo, né, esse de São Roque, do Cevisa, são programas simples até. Deve estar lá 5.000 e pouco a semana, né? Para passar lá 7 dias. Mas do Pritkin, por exemplo, já está bem mais caro, né? Fica lá no hotel do Trump. Então, tem vários níveis que você pode fazer. Tem o Canyon Ranch, que fica em Massachusetts também, que eles estão mudando um pouco a linha, né? Foram mais para a área de estética, mas começaram mais com esses pilares do Lifestyle Medicine também. E tem vários outros, né? E esse é o estado da arte que a gente fala, né? Que é lá na Clínica Mayo, o Health Living Program. É $3.500, né? Por 4 dias só. E esse foi um programa que foi feito para médicos, né? Que o Luiz acabou tendo a oportunidade de ir no primeiro grupo que foi formado de médicos para participar desse Health Living Program. Porque vocês sabem, né? Que um dos maiores desafios da MEV é os médicos serem saudáveis. Vários estudos mostram que se o médico não é saudável, ele não prescreve estilo de vida saudável. Se ele não come saudável, ele não prescreve dieta saudável. Se ele não faz exercício, ele não prescreve exercício. Então, o Health Living Program foi uma iniciativa da Clínica Mayo, acho que foi em 2016 que o Luiz foi, e ele nem sabia que era o primeiro grupo, ele só viu na internet, acabou se inscrevendo, ele foi o único brasileiro. E ele falou, nossa, incrível, né? O quanto eles estão investindo nos médicos para realmente que eles sejam saudáveis. Depois, se vocês quiserem entrar, né, no Health Living Program, a Clínica Mais, vocês podem saber mais. Então, eles têm, assim, aí a avaliação física é completa, né? Teste de força, a bioimpedância, né? Não é como a Embody, né? Ele vai fazer com DEXA, ergospirometria, tudo bem personalizado, né? As aulas de culinária, por exemplo, tinha uma ilha para cada 5 médicos. Então, tinha umas 6 ilhas dessa, né? Com aula com uma chefe lá de cozinha, ensinando os médicos a cozinharem saudável, as melhores esteiras, academia, né? Lá dentro, tudo da Mayo, aulas com psicólogos, com coach, né? Aulas até, inclusive, com essas esteiras, né? Para promover o exercício, né? Que a gente fala o Non-Exercise Activity. Não sei se vocês já ouviram falar do NEAT. O Gabriel falou um pouquinho no Simpósio Internacional de MEV ano passado, né? Em maio, o NEAT, o Non-Exercise Activity. Hoje a gente vê que muitas das calorias que a gente não usa hoje, né? Que deixa de gastar, é porque esses pequenos movimentos que não são exercícios, como subir escadas, né? A gente usa esteira, não sobe escada, fica muito tempo sentado, fica 5, 6 horas por dia sentado, né? Para o carro bem na frente do supermercado, em vez de parar um quarteirão antes e andar um pouquinho. Então, esses pequenos movimentos que a gente está deixando de fazer tem feito com que a gente acumulasse também mais calorias, vamos dizer assim, né? Em vez de gastar, a gente está deixando de gastar. E isso também contribui para o sedentarismo e todos os efeitos colaterais que ele tem, que hoje a gente chama sedentarismo, acho que vocês têm visto, né? É considerado o segundo tabagismo. Porque o risco para ter uma doença cardiovascular para um sedentário, mesmo que ele coma saudável, é o mesmo, né, de um fumante que faz exercício físico. Então, a gente não pode mais se gabar que não fuma, né? Se é sedentário, o risco cardiovascular vai ser o mesmo. Então, essas aí são esteiras, né? Que nos Estados Unidos é super comum, até eles são muito engraçados, né? Porque outro dia eu fui num consultório médico e o médico estava lá falando comigo, com o Luiz e tal, fazendo uma entrevista e de repente ele sai da mesa
e começa a pedalar. Ele entrou numa outra mesa que tinha, não era uma esteira igual o Luiz está aqui, era uma bicicleta embaixo da mesa dele. E ele foi atendendo a gente pedalando, né? Eu falei, meu, que coisa doida isso daqui. Mas isso eles estão investindo bastante nos Estados Unidos para as pessoas ficarem em movimento, né, com uma esteira a 1 km por hora, só para não ficar parado, né, para não aumentar esse risco cardiovascular. Então, esses programas de imersão, eles estão sendo muito feitos hoje em turismo, em hotéis de bem-estar, né? Isso é um turismo que está crescendo muito, saiu até um report agora em 2018, que o que mais as pessoas hoje estão buscando é o turismo de bem-estar, que eles falam em saúde. Então, cruzeiros de bem-estar, acho que vocês têm visto a tendência, né? Hotéis que promovam yoga, que promovam coaching de hábitos de saúde. Então, assim, tem aumentado muito a procura. Isso é uma tendência mundial, não é do Brasil. O Brasil está um pouco atrás, mas você vê na Europa, tudo, até na Toscana, né? Ano passado a gente ficou 45 dias lá na Itália, assim, muitos turismos, assim, com agricultura relacionada com estilo de vida saudável, né? Esses programas em hotéis, quando são em hotéis, eles são mais curtos e geralmente usam uma época de baixa temporada, né, no hotel. Então, pode ser um hotel convencional que você vai lá e use por 7 dias. Você aloca o hotel para usar toda a infraestrutura dele para fazer o seu programa de wellness, né? Então, a equipe de profissionais se desloca até lá. Você não precisa ter toda uma estrutura para construir uma clínica. Você usa uma estrutura que já existe, né? E você adapta de acordo com as possibilidades do que o hotel oferece. Eu e Cela, a gente foi em 2018, em agosto, setembro, a gente treinou, a gente foi para a Austrália, e ano passado, em 2019, a gente treinou uma equipe de 28 profissionais de saúde de North New South Wales, que fica a 1h40 mais ou menos de Sydney. E eles iam gastar 5 milhões de dólares para construir uma estrutura lá para atender 12 pacientes por semana. E a gente fez um business plan para eles. Eu falei, olha, eu acho que não vale a pena vocês construírem agora, porque o que mais vocês precisam é de um treinamento da equipe. Enquanto você não tiver equipe, não adianta ter uma clínica, porque clínica você tem dinheiro, você constrói. Em qualquer lugar você pode construir uma clínica, né, para fazer um programa de imersão. Tendo dinheiro, né, não é difícil. Aí eles falaram, é verdade, vai demorar para se pagar isso. Então a gente deu a sugestão para eles treinarem uma equipe e a gente selecionou junto com eles, rodamos lá 3.000 quilômetros, como lá um mês rodando, entrevistando médicos que tivessem perfil de lifestyle medicine, fisioterapeutas, massoterapeutas, chefe plant-based, que não foi fácil de achar. E aí a gente montou essa equipe e eles rodaram, então, numa estrutura mais barata de hotel. Eles conseguiram tipo um acampamento, né, que eles chamam um camping, que os australianos acampam muito, mas nesse acampamento já era na frente da praia. Eles não tinham spa, mas a gente comprou uma sauna lá por $2.000, uma sauna infravermelha, super legal. A gente criou as aulas de culinária saudável, né? Tinha local para fazer exercício todos os dias, então a gente fazia 3 exercícios por dia. Estava em contato com a natureza, dieta plant-based, aulas, né, que a gente fazia os workshops também, educacionais e da parte de psicoemocional, e foi muito interessante, né, e saiu barato essa estrutura, né, porque era um camping. E aí esse ano eles rodaram sozinhos num hotel 3 estrelas, que foi um pouquinho mais caro, já tinha uma estrutura melhor porque já tinha um spa lá, tinha massagem, mas é o preço da hotelaria que vai diferenciar no valor do pacote completo, porque é o hotel que sai caro, né? A hospedagem, não é nem tanto só a parte dos profissionais de saúde. Bom, em 2018, a gente saiu lá de Penedo, que a gente tinha implantado o Rituale, e aí a gente foi convidado para implantar um programa, né, de Lifestyle Medicine nesse hotel no Toriba. Tem 77 anos já esse hotel, fica em Campos do Jordão, é um hotel que fica dentro de uma fazenda lindíssima. E a gente aceitou fazer um projeto piloto, começamos em 2018, e esse ano, em maio, dia 24 de maio, a gente já vai para a 6ª edição. Está dando um super resultado, né? A gente caminha com essas pessoas, né, com os pacientes, 6 horas da manhã, acorda junto, mede a pressão, pesa na balança, dá aguinha de coco para eles, se tiver que dar fibra, a gente dá, né? Vai meio que em jejum mesmo, faz atividade à tarde também, né? Eu acabo dando as aulas de culinária plant-based também depois do almoço.
a gente tem os workshops, né, mais educativos, e o resultado é maravilhoso, né? O que a gente vê assim é isso daqui, ó. É interação social, é bem-estar, é felicidade, é esperança, é alegria, sabe? Aqui, se vocês verem na tela, aqui do lado direito, tem duas gêmeas aqui, essas duas senhoras de óculos escuros que estão do lado do Cela, que está bem no meio. Essas gêmeas têm 92 anos, né? E foram lá para aprender a praticar lifestyle, imagina, na vida delas. Trabalham até hoje, elas têm galeria de arte aqui em São Paulo, e muito interessante, né? A vontade de viver. Elas falaram, doutora, eu nunca aprendi tanto na minha vida, com 92 anos, nunca tinha comido uma comida tão saudável. Tem uma outra senhora também aqui do lado esquerdo, tem uma ruivinha, né, que é a Angélica, que é uma jornalista que sempre nos acompanha, que é do Metrô Jornal. Em cima da Angélica, aqui bem do lado esquerdo, tem uma loirinha sentada aqui também, 91 anos de idade, também para mudar o estilo de vida. A filha dela, que está em cima, em pé, que levou ela. Tem a Camilinha, que está aqui embaixo, bem no meio, né, com uma jardineira aí, 21 anos. Então, imagina a interação desse grupo, você fica com eles uma semana, né, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas histórias. Duas gêmeas aí com 92 anos, a Camilinha com 21 anos, e a interação que existe, né, entre todos, aconselhamentos, a conexão, sabe, o aprendizado mútuo. E a felicidade é total, né? Esse senhor que está em pé, ele veio do Rio de Janeiro, ele já é um paciente do Cela faz uns 6 anos já. O Eduardo é do Rio e ele já perdeu 35 quilos, né? Ele tomava muitas unidades de insulina, acho que mais de 100, estava perto dos 106 unidades. Ele já foi lá para o Toriba depois de um ano que a gente estava acompanhando, ele estava com acho que 6 unidades de insulina, acho que nem isso. E levou toda a família, né? Levou uma irmã, levou um irmão, e depois ele mandou para a gente 2 sobrinhos médicos, né? Na outra edição que a gente fez, e a gente vê assim como o movimento, né? Parece um movimento de formiguinha, mas é isso que faz com que as pessoas tenham motivação, né? Para mudar. Eu acho que a maior motivação que a gente tem para mudar e para engajar os pacientes é, primeiro, você vivenciar isso, né? Depois você, quando você está vivenciando, você teve essa experiência, você compartilha essa experiência com os outros. Essas outras pessoas, uns vão aceitar, outros não. Os que aceitaram as mudanças sentem esse bem-estar, que é igual esse grupo sentiu aí. Aí eles viram multiplicadores, né, da saúde. É impressionante. Aí vai virando um movimento mais forte, né, quando as pessoas decidem primeiro a mudar seu estilo de vida e sentirem na pele os benefícios que tem. Não adianta a gente falar ou prescrever sem viver aquilo. Então, essa é a minha fala para vocês, é meu incentivo para que a gente possa se motivar, né, de antes de prescrever qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, a gente viver essa coisa, né? Então, é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês desfrutem disso também, dessa experiência que eu amo, o que eu faço, né? Hoje eu estou mais em clínica aqui em São Paulo. Toriba a gente vai uma vez a cada 3 meses, né? Maio vai ser o nosso próximo grupo. Montamos um canal de saúde agora também, porque a gente percebe que as pessoas financeiramente às vezes não têm condições de ir, e como a gente já trabalhou desde a favela, né, entidades filantrópicas, não é todo mundo que consegue pagar um programa de imersão, então a gente lançou um canal chamado Sou Saúde, né, Sou com W, que é de semear, né, Semear Saúde, é um canal novo, acabamos de lançar agora, para a gente tentar ajudar também online a propagar os princípios da MEV, né, e que isso possa chegar na casa das pessoas de alguma maneira. Dani, estou aqui digerindo aqui as informações. É muito bom, assim, nossa, a inspiração que dá da gente ver que é possível fazer em diversos contextos, tanto numa simples comunidade na África, quanto para outros públicos também, que é possível a gente praticar a MEV. Para mim, foi sensacional. Muito obrigado, viu? Tem muita gente que fala assim, porque como a gente já ficou 12 anos trabalhando com programas de imersão,
são pessoas de um nível aquisitivo mais privilegiado que a frequentam. E as pessoas sempre criticavam a gente, vocês só trabalham com rico, só trabalham com rico. Eu falei, não, a nossa base são os pobres também, mas os ricos também precisam de ajuda. E a gente não pode parar para pensar que os ricos são os formadores de opinião. Se a gente realmente quer fazer um movimento que faça diferença e não pense em trabalhar com os ricos, dificilmente você consegue engajamento para criar adeptos que vão acreditar naquilo que você está falando. Então, eu acho que a gente tem que ser estrategista também no público que a gente vai focar. Eu trabalho com pobre, trabalho com rico, trabalho com classe média, não tem problema nenhum. A MEV é aplicada em qualquer estado social. Isso que é importante, que era isso que eu queria mostrar para vocês. Tanto do mais pobrezinho lá na favela até o mais milionário, né? Tem maneiras diferentes da gente abordar, mas é possível aplicar a MEV em qualquer classe social. Né? Na favela, quando eu fui implantar a aula de culinária saudável, eu fui muito criticada, porque imagina isso em 2006, 2007. A secretária de saúde queria me matar. Ela falou, onde você vai conseguir farinha integral? Esse povo só toma Coca-Cola. Eu falei, sim, eles não compram farinha integral porque primeiro que não tem no supermercado. Né? E se eles não comem farinha integral, então eu vou colocar linhaça, que é R$1 o quilo. Eu vou fazer parcerias com o SESI, vou fazer parcerias com sítios aqui locais. A gente tem que criar uma infraestrutura para poder promover MEV. Você não pode só ficar prescrevendo saúde e você não criar uma infraestrutura para aquelas pessoas. Ela falava assim, mas aqui não tem... Tudo era um... Não, vai fazer exercício aonde? Aqui não tem clube. Não, na escola não pode fazer. Eu falei, não, a gente vai fazer na rua. Vai fazer caminhada na rua. Eu vou pegar cabo de vassoura e a gente vai fazer alongamento com cabo de vassoura. Então, a gente tem que usar a criatividade. Né? Não pode ficar assim, não, MEV é assim. Não, isso foi a minha experiência, mas vocês vão ter de vocês. A gente pode expandir a mente, né? A gente tem que usar o córtex cerebral, né? Que é diferenciado. A gente tem que pensar, né? Vocês são jovens, né? Não fiquem pensando dentro da caixa. Pensem grande, pensa fora, sabe? Pensa em saúde pública. Não, pensa também. Hoje a tendência, né, da MEV, eu e o Luiz, a gente está fazendo medicina de estilo de vida no Instituto Assali. E a gente está trabalhando com medicina personalizada, medicina de estilo de vida mais personalizado. A gente está aprendendo a ler polimorfismos genéticos, como aplicar a MEV de uma maneira mais personalizada. Né? O plant-based, mas a pessoa precisa focar mais na proteína ou precisa focar mais no carboidrato? Eu faço lá o teste genético, eu vejo o que é melhor para a pessoa. Se a pessoa tem condição de fazer um teste genético hoje, por que eu não vou aplicar MEV personalizada? Não tem porquê. Né? Eu posso ajudar melhor ele. Que tipo de fármaco que o metabolismo dele, que tipo de CYP que ele tem, né? CYP2P6, não, CYP, sei lá, 1A2. Então, ele vai metabolizar melhor esse remédio, vai metabolizar menos o outro, esse fitoterápico ou aquele. Então, se eu posso personalizar, eu vou personalizar. Né? Então, a gente tem que pensar assim, diferente, sabe? Hoje a gente está fazendo isso, né? E estamos fazendo também mais para público geral, através desse canal online, né, que a gente está criando. Legal divulgar esse canal também, eu estou acompanhando no Instagram. As últimas Sim. lives que vocês fizeram foi muito, muito boa, muito proveitosa. Eu indico para todo mundo que está participando hoje. Mas eu queria também abrir o espaço aqui para perguntas, né? Que a gente tinha prometido no começo. Eu vi que ainda ninguém mandou pergunta aqui no grupo, mas se alguém tiver alguma pergunta agora, pode fazer, pode mandar alguma dúvida, alguma coisa aí que surgiu durante a apresentação da Dani. A Se quiser oportunidade abrir o agora. microfone, né, João? Acho que pode abrir o microfone e falar. Sim, pode abrir. Pode ser. Abrir o microfone e dizer aí a dúvida ou Oi, aquilo eu que apareci possa. aqui. Deixa eu ver. Oi, Sofia. Olá, tudo bom? Tudo. Eu vi aqui no convite que você é nutróloga também. Eu fiz nutrologia na Abram. Você fez antes ou depois Depois. Entendi. Eu fiz alimentação funcional, né? Depois da alimentação funcional, eu fiz nutrologia. Acho que foi em 2000 e... Não sei, gente, a gente vai ficando velho. Parece que tudo tão... Parece que foi ontem, mas não foi, sabe? Foi em 2016. Acho que foi em 2016. E você sentiu que ajudou bastante na questão da MEV? Não. É? Olha só.
Mas eu acho assim, ó, sempre reter o que é bom, né? Por exemplo, não sei que ano que vocês estão aí da medicina, né? São 6 anos. O que que você vai usar mesmo na sua prática, né? Eu sempre falo para as pessoas, gente, tem que saber muito fisiologia, né? Anatomia, mais ou menos, assim, mas fisiologia tem que saber muito, né? Neuro tem que saber, então a gente tem que... Agora, e bioestatística, né? Se você for fazer epidêmio e tal, você vai usar, mas assim, você não usa muita coisa. Você sai do sexto ano, você fala, meu, não sei nada. E aí você tem que ir usando a prática, né? E nutrologia também é a mesma coisa, assim. Você pode fazer parenteral, ficar em hospital, você vai ter que saber para prescrever fitoterápica. Eu tive que fazer um curso de fitoterapia, né, que eu fiz em 2009, acho, 2010. E você tem que ficar caçando coisa, sabe? Eu sou... Só que, assim, eu e o Luiz, a gente não é muito convencional, né? Então, a gente é muito de ficar explorando, a gente tem um pouquinho desse negócio de pioneirismo, né? A gente não... Eu nem falo para vocês seguirem o que a gente faz, assim. A gente, porque tem um sofrimento, né? Que sempre a gente tá angustiado, querer aprender mais, caça daqui, caça dali, tem que ficar procurando coisa. Então, mas é mais ou menos isso, né? A nutrologia depende do que você vai reter, né? Sempre você vê o todo, você retém mais ou menos para que linha que você tem que ir, você vai. Mas é uma coisa que complementa, eu acho que todo médico poderia fazer nutrologia, porque a alimentação é o básico da saúde, né? É o básico. Ah, legal, obrigada, Nani. Nada, Sofia. Mais alguém? Dando pra ouvir aí? Acho que o Caio tá tentando falar, mas tá Tá falhando. travado, né, Eduardo? Tá Eu tenho fraquinho o áudio. também, quando for possível. Vai lá, cara. Boa noite, gente. É, Muito bom. alguém tá falando? Pode falar, alguém. Acho que é o Caio, mas tá ruim o som dele, tá travando. Qualquer Fez coisa a manda no pergunta. chat, ô Caio. Mandei no chat. Voltei aqui, eu acho que a conexão tinha caído. Tá dando pra ouvir? Agora sim. Tá. Primeiro, Dani, muito bom. Eu tinha ouvido sua história muito rapidamente no Congresso Internacional do ano passado, mas foi interessante ouvir mais detalhes. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais prática para você. O que é que você tem visto assim como maior barreira na prática para os programas de imersão? Eu pensava muito sobre isso, aí depois que eu ouvi vocês falando no Congresso, para mim, aí eu vi que realmente já tinha gente que fazia isso há muitos anos, na verdade, né? E só que sempre que eu penso assim na prática, eu começo a pensar em várias objeções, né? Enfim, a dificuldade das pessoas de ficarem um tempo sem trabalhar, enfim. Eu queria saber na prática de vocês o que é que vocês têm assim como maior barreira, ou maiores, né? Então, essa prática, na verdade, já era feita pela Igreja Adventista desde 1900, né? Eles tinham uma clínica que chamava Battle Creek. E hoje todos os spas, a maior parte deles, principalmente os americanos, se baseiam no que o John Kellogg fazia, né? O Kellogg dos sucrilhos Kellogg. Ele que foi um dos pioneiros, né, de implantar um programa de imersão. Imagina na época, em 1900, né? Estava começando a vir os primeiros carros, as pessoas estavam começando a ficar com as doenças crônicas, né? Movimento repetitivo, por causa das fábricas, revolução industrial. E o Kellogg montou um negócio que virou 1.000 leitos. Em 1901, ele estava com 1.000 leitos lá, atendendo, né, o pessoal da clínica Mayo. Os irmãos Mayo eram pacientes dele, né? O Roosevelt, a família Roosevelt, o Rockefeller, da família do Rockefeller Center, era tudo paciente dele. Já aplicava alimentação natural, né, baseada em cereais integrais, frutas, já tinha hidroterapia, já tinha exercício físico. Então, várias clínicas que tem de lifestyle medicine nos Estados Unidos tiveram base no que o Kellogg fazia já, não tem muita diferença. Só que atendia sempre milionário, né? Porque se você para pensar como é que é a estrutura, tem gente que fala assim, ai, Dani, mas é muito caro, 5.000 por semana. Eu falei, cara, você tá comendo 3 vezes por dia, tá com médico 24 horas, tem um nutricionista,
tem fisioterapeuta, tem psicólogo. Como é que vai ser barato? Pelo menos R$1.000 por dia você tem que pagar. Qualquer Ibis da vida tá R$350 sem café da manhã. Não é verdade? Então, assim, para mim, a maior dificuldade... Então, esses programas, quando o Kellogg começou, em 1900, as pessoas ficavam 2 meses, 3 meses, entendeu? Para reeducar o estilo de vida. Aí, o que aconteceu? O Pritikin também começou com 21 dias lá em Miami, né? As pessoas ficavam 21 dias e reeducava o estilo de vida, vinha totalmente renovado para casa. E o que eu estou percebendo nesses últimos 12 anos, as pessoas não têm mais tempo, não é nem dinheiro. As pessoas até têm dinheiro, mas não têm tempo mais de ficar num programa de imersão. Nem 7 dias. A gente estava no Rituale nos últimos 3 anos, até 2018, aqueles caras que vinham de helicóptero, tudo, os caras falavam, eu não posso ficar aí 1 semana, tá louca? Né? O Curotel tem essa dificuldade lá em Gramado, o Lapinha tá tendo a diminuição de pessoas que vão internar porque as pessoas não têm mais tempo. É uma coisa maluca. A não ser que elas estejam muito mal. Quando elas estão num burnout, o que eu mais estou atendendo hoje em dia nos programas de imersão é burnout. Em adultos jovens, 35, 40 anos. Que aí eles viram que não dá mais, passou dos limites, aí eles falam, não, vou internar. Entendeu? Mas o ideal para uma imersão de 7 dias não é atender burnout. Burnout a gente precisa ficar 3 semanas, pelo menos, com eles. Né? Que a mudança mesmo que você vê física acontece depois de 2 semanas. Que você olha no olho do cara e você fala, meu, o cara tá bem, sabe? Então depende da patologia. A depressão tem que ficar pelo menos 3, 4 semanas. Não dá para melhorar a depressão em 1 semana, sabe? A gente teve muita experiência com depressão lá na clínica Vida Natural, né? Em 2009, 2010, 2011, aí 2012 a gente teve muito caso de depressão grave. Então depende da patologia. Então para mim a maior dificuldade hoje é o tempo das pessoas. Quem tem tempo, não tem dinheiro. Quem tem dinheiro, não tem tempo. Então, juntar esses 2 fatores, tempo e dinheiro, é um luxo hoje, sabe? Para mim, esse é o maior desafio, juntar tempo e dinheiro. Beleza. Vai lá, Dudu. Acho que é a Carol primeiro na minha frente. Então, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Dani, primeiramente, também obrigada por todas as informações, elas acrescentaram muito. E eu estava observando aqui, eu tenho um planejamento junto com alguns amigos de implantar algo assim no estilo de vida, mas para a igreja, sabe? No Ministério da Saúde. E aí, eu acho que já até existe isso também, com certeza, mas eu queria, se possível, alguma dica, porque agora com a quarentena não dá, mas a quarentena vai passar, as pessoas vão voltar à rotina normal, e nós tínhamos pensado em fazer um programa voltado para os 8 remédios naturais, mas que desse também para as pessoas a possibilidade de aplicar. Então, talvez fazer também um grupo de atividade física, aulas de culinária, atendimentos também personalizados com médicos, nutricionistas, a equipe que a gente encontrar aqui na igreja. E aí eu vejo que isso tem várias dificuldades, várias barreiras. Você tem alguma dica, assim, para dar? Você acha que isso é possível no nosso contexto, no contexto da igreja local? Sim, a gente já tem um projeto que rodou em Ribeirão Preto, com uma doutora, uma farmacêutica, na verdade, a doutora Carol, ela chama também. E a gente até vai fazer um projeto agora em 5 igrejas aqui de São Paulo, Porto Alegre. Em São Paulo vão ser 3, vai ter uma em Porto Alegre que se prontificou e uma em Brasília. E esse projeto já está desenhado, assim, se quiser depois eu posso compartilhar com você. Né? São 8 encontros, né? É um encontro semanal que a gente faria, a pessoa ganha uma apostila, tem um tema para cada semana, e você vai ajudando a pessoa a mudar o estilo de vida, assim, 1 vez por semana, né? Além disso, se vocês quiserem entrar depois no site do CHIP, não sei se vocês já ouviram falar do CHIP Program, é CHIP. O CHIP é um programa que foi criado, é tipo um Vigilantes do Peso, que foi criado há, acho que uns 15, 20 anos atrás, pelo Hans Diel, que é um médico que desenhou. Ele faz parte do International Board, hoje, do Lifestyle Medicine. Ele vendeu os direitos, na verdade, desse programa, mas o CHIP já tem mais de 400 artigos científicos publicados.
Eles começaram só para doenças coronarianas, né? São 12 encontros semanais que você tem um facilitador por semana, faz um comes e bebes mais saudável e tem uma aula de meia hora e você promove essa interação social na comunidade com o encontro semanal. O pessoal da Austrália comprou os direitos, né? O Sanitarium Foods, que é uma empresa de alimentação, e eles rodam esse programa até hoje, inclusive com os médicos. Os médicos pegam os direitos de rodar esses programas, eles recebem um treinamento e eles rodam no ambulatório ou até na casa deles ou no auditório. Eles têm muito aqueles community centers que eles falam dentro de shopping centers. Na Austrália, cada shopping center tem um lugar, é muito legal, que a comunidade pode usar, né? É um preço super barato, mas já tem uma cozinha industrial, já tem um salão, e às vezes os médicos usam esse espaço comunitário para divulgar a saúde para as pessoas. Aí as pessoas pagam lá, sei lá, $15, né? Ou paga $50 o programa inteiro, sabe? São 8 semanas. E eles têm muitos casos de reversão de doenças crônicas. Tem mais de 400 artigos publicados. Depois eu posso passar para o João Paulo, mas é CHIP. Se vocês acharam CHIP, CHIP Program, tem muita... Deixa eu ver aqui se eu acho o site. Tem mais de 400 artigos publicados e é um programa que dá para fazer em qualquer comunidade aí, né? Ô, Dani, muito obrigada. Eu agradeço muito. E eu queria, assim, viu, esse projeto que está desenhado por vocês também, para a gente, quem sabe, conseguir aplicar aqui também. Sim. Era Coronarian Health Integrative Program, e eles mudaram o acrônimo. Eu vou tentar achar aqui onde que está o site deles para vocês verem, inclusive ter acesso aos artigos. É muito legal. Então a gente pode fazer MEV, né, em forma de vigilantes do peso. Imagina que vocês podem criar, né, um programa e até publicar depois os resultados, acompanhando os pacientes por 12 semanas, um encontro semanal. De repente vocês começam a fazer um desse na própria universidade, com os universitários. Imagina que legal. É um programa de reeducação do estilo de vida dos universitários que vocês, da faculdade que vocês estão imersos. Aí faz parceria aí com a graduação, né, da educação física, pega o pessoal da nutrição, faz um combo e une forças assim para promover o movimento, sabe? Tem que ser multiprofissional, né? Tem que ser multiprofissional. Eu sempre trabalhei multiprofissional, desde a época da favela, sempre trabalhei muito bem com as enfermeiras e com as psicólogas e até os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários. Eu não era ninguém sem os agentes, porque eu não sabia nada daquela comunidade. E na MEV você tem que ter esse bom senso, que o médico não é o dono de tudo, entende? A gente tem que trabalhar em conjunto, em equipe, né? E aprender com a nutricionista, aprender com a psicóloga. A gente tem que sair um pouco do pedestal e saber que para você promover saúde integral, você tem que estar associado com todo mundo. Quanto mais networking, melhor para a gente espalhar saúde, né? O médico sozinho não vai fazer nada. Verdade. Vai lá, Dudu. Oi. Doutora, eu fiquei fascinado com a sua experiência em Biguaçu, né? Na unidade de saúde. E Sim. queria que a senhora compartilhasse, se tiver, né, algumas estratégias iniciais, além do que a senhora já falou aí, de como trabalhar isso na unidade de saúde, com o território ali perto. Então, como é que a gente começou? Primeiro, que eu pedi muito para Deus, é assim, que a equipe entendesse aquilo. Então, primeiro eu tinha que estar convencendo a equipe de uma maneira não forçada, porque se a equipe não compra ideia, como é que você vai promover saúde na comunidade? Então, o que eu fazia? Eu fazia comida para os funcionários na hora do almoço. Eu levava torta de brócolis, fazia comida para eles, né? Porque o pessoal só comia coxinha, essas coisas. Eu falei, olha, eu vou começar a trazer minha comida aqui. E comecei a fazer comida. Todo mundo, a secretária de saúde falou, você é louca, ficar fazendo comida. Eu falei, não, eu vou cozinhar para eles entenderem como é que é fácil fazer. Ó, em 1 hora de almoço eu consigo cozinhar para todo mundo e a gente come todo mundo junto. Aqui já começa a integração. Né? Então você vai ficando amigo, né? Vai ficando... você começa a ficar... Você está comendo junto com os profissionais, você começa a entender melhor o outro.
né? O que ele acredita, por que ele não acha legal aquela comida, ou por que ele acha que é legal. Você começa a desmistificar algumas coisas. Aí a pessoa falava, eu não vou comer estrogonofe vegetariano. Aí comia, uau, é igual o gosto, sabe? Então, aí começa a desmistificar. Aí eu comecei a ficar bem amiga dos agentes comunitários, comecei a fazer comida para eles, né? Aí comecei com esse grupo de caminhada no começo. Imagina os pacientes na favela. Hoje eu penso, eu falei, como é que eu sou louca? Eu saía fazendo caminhada com cabo de vassoura. No começo, os pacientes falavam, essa médica é louca. Que ela tem que estar no posto de saúde atendendo, dando remédio. O que ela está fazendo com cabo de vassoura na mão? Então, hoje eu nem sei, eu sei como eu tive essa coragem, mas tudo bem, mas deu certo, assim. Eu falei, não, gente, vamos fazer caminhada. E os agentes comunitários iam batendo de porta em porta, caminhada, caminhada. E eles começaram a ver que media a pressão antes de ir, e diabético, a gente já media a glicemia, então eles queriam teste. Vai ter médico lá? Então vamos junto. Mas começou assim, com 14 pessoas, sabe? Depois foi para 20, depois foi para 40, depois foi para 60. E aquele grupo que começou só de terça-feira, depois a comunidade começou a andar sozinha. Então, primeiro eu comecei cozinhando no posto de saúde para ficar amigo deles. Depois fui conquistando a comunidade, fazendo exercício com eles. E não fiquei muito tempo não fazendo exercício. Depois eles já estavam sozinhos lá fazendo. Não fiquei, assim, 10 meses. Acho que eu fiquei uns 3 meses até engatar o negócio, sabe? Era uma vez por semana que eu fazia. E eles faziam todos os dias depois. Então, depois eu fui falando com a psicóloga local. Vamos fazer um trabalho, né, de diminuir a fila de espera do psiquiatra. A gente começou a atender grupos, né, de saúde, grupos educativos. Aí eu comecei a fazer esses grupos educativos, fui ensinando a psicóloga, e a psicóloga foi me ensinando muita coisa também, a fazer terapia de grupo que eu não sabia. Então, e os resultados foram incríveis, assim. Aí a prefeitura, a secretária de saúde que achava que era louca, a hora que viu que estava economizando no bolso da prefeitura, que as pessoas não queriam mais remédio, aí ela ficou quieta, porque aí você mostra em números. Ó, diminuiu em 30% o número de internados. Olha, diminuiu a procura no posto de saúde em não sei quantos por cento. Ó, o número de antihipertensivos, né, diminuiu em 15%. E aí, quando começa a pegar no bolso, eu não tenho o que falar. As pessoas podem te achar louco, mas falar, tá dando resultado, deixa ela fazer, né? Então, é assim, mais ou menos é assim. Show, muito bom. Obrigado, doutora. E sempre trabalhar a Secretaria de Saúde com Secretaria de Educação. Eu sempre estou associada a uma escola, né? Porque quando você tem escola, você já tem auditório, você pega as merendeiras, já pega os adolescentes, as crianças, pega os pais dos alunos. Essa parceria da Secretaria de Educação, Cultura e Saúde sempre tem que estar andando junto. Tá bom? Obrigado. Agora, Michele. Doutora, incrível. Eu posso ver essa história 10 vezes, vou continuar impactada todas as vezes que eu ouvi. A Karina mandou aqui no privado perguntando, você poderia me explicar como funcionam essas ligas? E essa também é uma dúvida minha. Também queria entender como é que funciona a liga, como é que a gente faz para construir liga na nossa... Aí, João, isso é com você. Bem, as ligas, a gente começa criando um grupo, como a Dani disse, né? O network é importante para a gente conseguir, tanto com os professores, quanto com a universidade propriamente dita. Então, você reúne 5 ou 6 amigos que você tem na faculdade, que você vê que gosta de inovação, que gosta dessa questão do estilo de vida, e aí você precisa de um professor para ser orientador, ou para estar ali apoiando a liga, né, um assistente. E aí a questão de vocês iniciarem as reuniões, que a gente tem as reuniões de ensino, as reuniões administrativas também. A gente precisa... Até eu coloquei no grupo, quem ainda não entrou no grupo do MEV Acadêmicos, lá a gente vai colocar todos os passo a passo para criar as ligas. Então a gente vai colocar o estatuto, o planejamento das atividades, uma sugestão. A gente também vai colocar ali o planejamento dos núcleos da liga, porque um fica responsável, por exemplo, igual a Dani disse, para fazer uma parceria com uma escola para fazer uma atividade lá, de educação e saúde. O outro fica responsável pelas reuniões de ensino, que a gente tem uma vez a cada mês ou uma vez a cada 15 dias,
Na Bahia parece que é uma vez a cada 15 dias, né, Caio? Agora tá a cada 15 dias por causa do que a maior parte está no internato, mas agora na quarentena a gente está fazendo semanal de novo. Semanal. Então, essas reuniões você vai fazendo ou toda semana, uma vez por mês, e é a pessoa ali que vocês, em cada liga, vai definir as suas atividades. Então, junto com os professores, com os alunos, você consegue criar, né? A gente, igual a Dani disse, a gente tem que sair da caixinha. Então, criar grupos de ajuda comunitária, de caminhada. Aqui na Lume a gente fez uma parceria com a Força Mirim aqui de Foz do Iguaçu. A gente estava ensinando as crianças, adolescentes sobre as bases da MEB, né, sobre os pilares, só que uma linguagem infantil. Então, a gente tem muita coisa para criar na Liga. A Liga é só um grupo, né? A gente tem a questão formal, inclusive, a gente está querendo padronizar todas as ligas do CBMEB, para todo mundo ter o mesmo estatuto, as mesmas regras. A gente tem essas reuniões aqui para estar fortalecendo, mas basicamente é na faculdade ali com o grupo que vocês têm de fazer essas atividades. E tem as reuniões de ensino também, de acordo com o International Board, que eu acho que a gente pode fazer uma outra reunião sobre como que funciona toda essa questão, né Dani? Da certificação, que tem uma certificação nesse estilo de vida, para a gente já poder, todo mundo ir na mesma direção. O que eu acho, assim, a nossa luta esse ano vai ser transformar os cursos do International Board em português, para que a prova também seja em português, porque não é acessível para todo mundo, entendeu? A primeira coisa que tem que ter são as aulas em português também. Então, o Cela, eu não estou na diretoria, o Cela que está, né? Ele está como diretor científico. Esse ano que mudaram a diretoria, acabaram de mudar aí por causa das eleições. Então, tem que estar... Eu falei para eles, né? Eu estou sempre junto, falei, olha, tem que estar... Eu já estou brigando desde o ano retrasado sobre isso. Eu falei, como é que faz uma prova no Brasil e não tem apostila em português? Isso daí é inadmissível, entendeu? Então, acho que a gente tem que dar uma pressionada aí no pessoal do CBMEV. Eu vou pressionar aqui também. Vocês pressionam daí, eu pressiono daqui, mas tem que estar traduzido. Porque eu fui fazer a prova lá no Peru, no retrasado, que confusão. Uma confusão, gente, porque a gente estudou inglês, aí tava lá assistindo as coisas em espanhol, e na hora de fazer a prova tava em português, eu nem lembrava mais, eu não associava as coisas. Eu falava, nossa, meu cérebro quase deu um nó. Eu falei, nossa, eu tô ficando louca aqui, que é isso, gente? Eu não sou poliglota. É uma dificuldade que a gente tem, até o próprio livro da MEV está em inglês, e a gente teve que, a cada mês, a cada reunião, pegar um tema, traduzir, procurar os artigos científicos, reunir, para a gente poder montar a aula. Mas quem quiser fundar a Liga, eu vou estar disponibilizando as aulas que a gente teve aqui na nossa Liga da Lumes, com os temas do International Board em português, né, que a gente conseguiu reunir. Mas, claro, a gente vai pressionar para ter esse livro também em português, que vai ajudar muito, assim, ajudar bastante a gente conseguir desenvolver e conseguir ter mais conteúdo. Como vocês estão no meio acadêmico, vocês têm muitos professores, né? Mesmo que eles não sejam da MEV, é legal estar apresentando o projeto da Liga e convidando, por exemplo, o educador físico, um cara que está lá no meio acadêmico, lá na parte de educação física. Quem que é da fisiologia do exercício? Você poderia me dar uma palestra sobre exercício e doença cardiovascular? Entendeu? E o cara começa a estudar, ele também começa a falar, nossa, eu descobri que exercício diminui muito, né? A hipertensão, nossa, diminui muito. Então, você faz a pessoa até começar a ter interesse pelo assunto, entendeu? Na parte de nutrição, eu queria uma aula sobre plant-based. Você poderia apresentar para a gente, sei lá, daqui 2, 3 semanas, né, o que as evidências científicas falam aí, as últimas pesquisas epidemiológicas sobre vegetarianismo e plant-based. E aí a pessoa vai começar a estudar, uau, descobri um monte de coisa que eu não sabia, né? Então, acho que é interessante até movimentar pessoas que não estão muito afim do MEV, sabe? A gente fica amigo do inimigo, né? Você acaba com o inimigo quando você vira amigo.
Vai arrumando aliados, né? É, Agora o Akira tem uma pergunta também. Boa noite, tá ouvindo? sim. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu conheço a MEV faz exatamente 7 dias só, que é bem recente. Sim. E aí, cada dia eu acho mais apaixonado pelo tipo de abordagem que ela tem. E eu queria saber como que funciona a regulamentação, se a gente pode divulgar, a gente não, né? Os médicos que já terminaram a residência, que ele precisa fazer a residência antes, podem divulgar como medicina do estilo de vida, como que é com CFM, essas coisas. Então, não é reconhecido ainda pelo CFM. Assim como o functional também não é. O Brasil é... Vocês sabem, né, que o CRM é um órgão mais político, ele não é um órgão médico, né? Então, a gente sofre vários problemas por causa disso. Tanto é que o pessoal do Einstein que está fazendo essa pós em medicina do estilo de vida, parece que eles tiveram que mudar o nome, né? Mas é um movimento que está em 500 universidades no mundo. Está na Harvard, está na Oxford, sabe? O pessoal está muito por trás das coisas. Assim, o Brasil é muito ruim. O nosso CRM não ajuda o médico, né? Vocês vão se formar aí, eu nem queria desanimar, mas vocês vão ver que o órgão que menos protege o médico é o CRM. Eles caçam a gente, mas eles não estão a favor da gente, sabe? É uma coisa muito doida. E muito menos do paciente, não estão preocupados com a saúde do paciente. É um órgão político, infelizmente, né? Muito triste. Vocês viram, né? Esse negócio do Covid todo. Vocês viram algum pronunciamento do CFM sobre Covid? Alguma aula? A gente teve alguma aula? Algum representante representando os médicos, defendendo os médicos? Não teve um representante CFM, nem CRM, nada. Eu achei um absurdo isso. Porque fica os políticos lá brigando e os médicos não aparecem para falar. Quem que são nossos representantes, gente? Tristeza demais isso daí, né? Então, a gente tem que estar refletindo aí, né? Mas aqui no Brasil não foi regulamentado, não, como especialidade. A gente coloca, ó, eu faço medicina do estilo de vida, né? Mas, tá, o que isso muda? Muda na minha prática, porque as pessoas falam, o que é isso, doutora? Eu falo, olha, eu vou ajudar você a mudar o estilo de vida. Você tá com diabetes tanto tempo, já foi na nutricionista não sei quantas vezes, não tá conseguindo mudar a dieta, então eu vou te ajudar. Né? Eu fiz um curso também de coaching, né, de saúde, com a Care Evolution, que é a parceira da Wellness Coaching, que é da Harvard, da Margaret Moore, né? Então é muito interessante a gente entender um pouquinho, mesmo sendo médico, de psicoterapia. Né, psicologia positiva, a gente tem que entender esses princípios, independente da gente ser especialista em MEV, a gente é médico, a gente precisa entender da psicologia do paciente, a gente precisa entender por que ele está com dificuldade de mudar os hábitos, como que está o ambiente da casa dele. Se você é cirurgião, dermato, a pele está extremamente ligada com o estilo de vida da pessoa, né? Então tá tudo ligado, não dá para separar. Então, a gente tem que, independente do que vocês vão decidir fazer de residência, tem que saber os pilares da MEV, é o básico para o médico, entendeu? Né? Enxergar a saúde, né? A nossa saúde em primeiro lugar para a gente poder ajudar os outros. Bem, a gente chegando aqui ao final aqui da nossa reunião. A Dani tem uma outra reunião daqui a pouco também. Mas sim, eu queria mais uma vez agradecer, Dani, pela sua presença aqui com a gente, pela sim, palestra maravilhosa. E eu vou deixar disponível no grupo também, você me manda os links, né, os estudos que eu vou deixar disponível lá no nosso grupo. Entrem no nosso grupo do nosso WhatsApp, também a gente tem um Instagram, né, que é o Dudu que sabe melhor que eu, ele que está mais tempo aí na MEV. Então, a gente vai deixar tudo disponível, as dúvidas que vocês tiverem a respeito de liga, sei lá, alguma dúvida que vocês tenham sobre estilo de vida, a gente vai deixar
tudo organizadinho para vocês. E, no mais, na nossa próxima reunião, provavelmente agora no próximo mês, a gente vai ter outra reunião desse grupo, com um tema também, com certeza, super interessante para a nossa formação. E também quero agradecer a todos que participaram, né? O grupo está crescendo. A gente começou com poucos na primeira reunião, agora já está crescendo mais. Tenho certeza que vai deslanchar também. Ok. Eu vou mandar os links que eu estou vendo que o pessoal está pedindo. João, você que é o líder, aí junto com o Eduardo, eu mando para você, que eu tenho seu WhatsApp. E se eu lembrar de alguns materiais assim, eu vou acrescentando e você vai distribuindo para o pessoal, tá bom? Beleza, vou mandar tudo lá no grupo. E mais uma vez aí, muito obrigado aí, galera. E até a próxima. A gente com força aí, com novas ligas por todo o Brasil agora. Sim. Sensacional. Força, hein, gente? Pioneirismo exige força, sacrifício, hein? Persistência. É Obrigada. verdade. Valeu, doutora. Sim. Tchau. Tchau. Tchau, valeu, galera. Tchau, gente. Michele, Oi, João. sabe como que eu faço aqui? Calma aí, Caio. Você tá vendo aqui só para gravar a live? Rapidinho. Ô, Michele, desculpa, é só para gravar. Eu tava gravando a live. Sabe como que eu mando o link da gravação? Teve alguns que não conseguiram entrar. João, eu acho que quando você encerrar, porque você tá de anfitrião, né? Sim. Quando você encerrar a reunião, vai surgir uma pop-up assim para você salvar. Aí vai ficar salvo o arquivo no seu computador. Não sei se gera link. Entendi. Será que eu vou ter que baixar e depois passar pro pessoal? Eu não tenho certeza, mas da última vez que eu tentei salvar foi assim. Tipo assim, subiu uma janelinha e eu tive que apertar para salvar. Ah, beleza. Eu vou tentar aqui então. Aí eu vou mandar. Teve dois que caiu a internet e um não conseguiu entrar que estava com internet ruim. O meu também caiu, eu tive que sair 2 vezes. Mas Aí. deu pra entender bem, viu? Muito legal. Nossa, foi muito boa. A Dani Sim. caprichou aí na apresentação. E sábado nos vemos de novo, viu? Fala pro pessoal da MEV da Lumes, né? Que sábado tem mais uma. Sábado à tarde, né? Tô convidando alguns aqui, vou mandar o link. Beleza, obrigada, viu, gente? Fica com Deus, até mais. Obrigado, viu, Michele, pela força também. Gina, precisando, tamo aí. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.